A gente vai começar falando do Cruzeiro. Tem dia, não sei se tem hora, mas local tem para apresentar os reforços. Tem ou não tem, Panci? Tem sim, Damião, um abraço, viu? Tem hora? Ainda não. Ainda não. Mas o dia tem. Mas o dia tem. Dia 4. Dia 4 de janeiro. Gigante da Pampulha. Sabadão. É um gigante dentro do outro apresentando gigantes para a próxima temporada. Exatamente. Não é isso? E acho que não estou errado, você aqui com tanta experiência, Simões também. Acho que o Gabigol é o maior nome deles todos, né? Que serão apresentados. Um dos maiores do futebol brasileiro. Sim. Né? Tô errado, Simões? De forma alguma. Eu acho que o currículo do Gabigol, tudo aquilo, o Damião, que falávamos quando o Cruzeiro começou o trabalho com o Pedro Lourenço, né? E com o Alexandre Matos, que eles estavam ali há 6 meses monitorando, arrumando a casa pra agora o Cruzeiro fazer essas contratações. Então, o Gabigol, Dudu, Eduardo, o Bolaci, Christian, o Rodriguinho, que é mais jovem, essa turma deve ser apresentada todo mundo no dia 4. Mas deixa eu trazer uma questão importante que tá todo mundo perguntando, ô Pansieri, mas se o Gabigol tá certo, por que ele tá no Japão? Por que ele não tava no Brasil? Deixa eu explicar e contar o caminho do Gabigol. O Gabigol foi a Osaka por fazer um trabalho de patrocínio, né? Ele é patrocinado pela Mizuno. Então tinha compromissos com o patrocinador. Ele assinou com a Mizuno por 6 anos. Hoje, o Gabigol é um dos principais nomes da Mizuno na América do Sul. E por que não dizer no Brasil? Ele foi lá, foi em Osaka, conheceu a estrutura da empresa, participou de publicidade, gravou propaganda, fez um monte de ação e voltou pro Brasil. Agora ele tá em Jaguariúna, interior de São Paulo, com a família, já projetando essa chegada a Belo Horizonte. Esse é o destino do jogador, que ainda tem contrato até o dia 31 de dezembro com o Flamengo, mas já agora retornando ao Brasil para cuidar dessas coisas pessoais e essa chegada a BH. O pai já esteve aqui com a mãe, já resolveram a questão da casa, é uma casa luxuosa, o carro tá chegando, tá tudo certo. O carro já chegou, né? Já chegou aí, já. Bonito pra caramba. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Então, agora é o quê? Agora é o Gabigol chegar e fazer participar dessa toda ativação que o Cruzeiro tá montando pra ele. Ele fez uma contagem regressiva no canal dele no YouTube, né? Vamos ver como é que tá essa contagem. Como é que entra nesse negócio aqui? Você entra assim, ó. Fala aí, mostra aí, vai tentando entrar aí. Posso entrar aqui, ó? Vai entrando aí, porque... Eu entrei mais cedo com o nosso João Vitor Xavier. Aqui, ó. Já entrei. E aí, tá quantas aqui, horas aí? Ó, 9 horas, 9 dias. Mostra ali na câmera. 9 dias, 4 horas. É o dia primeiro, né? 5 minutos e 30 segundos. Tá aqui. Então 9 dias, 4 horas. Isso. 5 minutos e 32 segundos. Exatamente. Aí vai passando ali. Exatamente. Isso aí, que contagem é essa? Ele falou, não? Essa contagem é pra virada de ano. Pra você que tá ouvindo a rádio apenas, não tá no YouTube, vá pro YouTube, porque eu tô mostrando no YouTube acreditando que todo mundo tá assistindo. Aí o cara, Simões, que tá ouvindo o rádio lá no interior, lá na roça, uma hora dessa, fala assim, esse cara é doido. O que esse cara tá falando? Não, isso é porque tá com o celular aqui, o Pansieri tá com o celular aqui do meu lado. Aqui, ó. Então, ó, agora colocamos também isso aí. Já colocamos no YouTube. No YouTube também, olha só. Essa contagem regressiva é da virada do ano. É da virada do ano. Que ele vai anunciar pra onde ele vai. Já tô sabendo, já, senhor. Isso aí na virada do ano vai aparecer lá, mostrando lá um vídeo lá, de Belo Horizonte, do Mineirão, alguma coisa relacionada ao Cruzeiro, ele aparece com a camisa do Cruzeiro. Uai, eu vou falar o quê? Mas então o que eu acredito, viu, gente? Tô falando que tô sabendo, aí eu falo assim, mas você tá sabendo? Então eu quero ver. Eu falei, não, eu acredito que seja um marketing bacana, mas o Cruzeiro tem que participar disso, né? Porque senão ele que vai anunciar, pode, ô Simões, ele anunciar ou o Cruzeiro tem que assinar, os dois juntos. Hoje tem a famosa collab, né? Collab, né? Faz uma collab, Cruzeiro e Gabigol fazem juntos. Até patrocinador ali já arruma um patrocinador só pra isso, só pra contagem. Anuncia todo mundo ao mesmo tempo, junto e misturado. Junto e misturado. Então, assim, a grande expectativa, você pode olhar aqui no YouTube, nosso canal tá aberto com o Itatiaia Esporte, no Itatiaia Tradicional, Itatiaia Oficial, mas quem depois quiser dar uma passada lá só pra ver, tem lá vários torcedores do Cruzeiro que ficam lá o dia inteiro mandando mensagem, ô Gabigol, chega logo, ô Gabigol, assina, ô Gabigol. Você é nosso, ô Gabigol, você vai jogar com a camisa 9, com a 99? O pessoal fica perguntando. É o tamanho do cara, né? Então, esse jogador que está sendo contratado, certamente Damião, o grande nome da janela
o Cruzeiro não trabalha em perspectiva de um nome maior que esse. E o Cruzeiro também levando o Gabigol para os Estados Unidos. Eu tive com o Pedro Lourenço na semana passada, na inauguração de mais uma loja dele, do Supermercados BH, lá em Nova Contagem, na divisa de Contagem com Esmeraldas, e ele falava da alegria dele para a próxima temporada, que a expectativa é muito grande, tanto ele quanto o Bruno. Um abraço pro Bruninho, pro filho dele, pro Pedro Júnior. A expectativa deles é muito alta em relação ao Cruzeiro pela próxima temporada. É a grande alegria dele. Uma das grandes alegrias do Pedro Lourenço é o Cruzeiro. Sim. E a gente já sabia disso desde o começo, né, Simões? Que ele ia fazer o quê? Tem investimento mesmo. Se tem uma coisa que ele quer, volta olímpica, né? Isso. E para isso tem. Como é que você compete com um grande? Sendo grande também, ué. Não é verdade? Exatamente. Você vai competir com um grande pegando só restolho de final de temporada da Europa, da Ásia, sei lá de onde? Não. Você tem que buscar os caras aqui dentro, tem que pagar caro, tem que investir, porque senão você não consegue competir, não, ué. Embora tenha, assim, né? Eu me recordo de quando ele chegou, eu acho que foi até na Toca 2, não foi essa entrevista? Que o Pedrinho falou que por enquanto ele estava só assinando cheque, não foi isso? Que ele brincou com o Alexandre Matos? Foi. E de que. E aí o Matos dizendo, não, porque a gente também tem a expectativa de colocar dinheiro. E aí eu vejo muito nesse ponto a venda do Arthur Gomes, por exemplo, né? Que foi uma situação pro Cruzeiro, percebeu assim, é um negócio muito bom, por mais que eu vá sofrer um pouquinho, eu preciso, né? Porque tem essa balança, né? Por mais que o Pedrinho tenha muito dinheiro e muita paixão, mas não é um saco sem fundo, né? Não é um saco sem fundo. Mas é um investimento, né? Quando a gente fala assim, é óbvio que você vai investir um bom dinheiro pra trazer um Gabigol, mas é um baita investimento, você tá louco. Não, cara... sim, é um jogador que dar errado é muito difícil. Primeiro pelo que ele já apresentou no Flamengo, e a gente percebeu na reta final da temporada sob o comando do Felipe Luiz que realmente a relação dele com o Tite estava atrapalhando o desempenho dele, né? A relação que praticamente não existia, e ele disse que se sentiu desrespeitado como profissional. Porque na reta final da temporada que o Gabigol jogou, principalmente nas semifinais e na final da Copa do Brasil, foi uma enormidade, né? Ele foi peça muito importante pro Flamengo conquistar o título, porque ele fez grandes partidas contra o Corinthians e grandes partidas contra o Atlético, sendo que no Maracanã ele foi o cara do jogo, né? Sim. O Álvaro tava lá, além de fazer os 2 gols, o gol do Arrascaeta foi de um rebote de um chute dele. Ele jogou demais. Agora, uma pessoa me fez uma pergunta, o Vicente, mandou um abraço pro Vicente lá no Concórdia, tava lá com eles hoje, e ele me fez uma pergunta, eu, dentro da minha humildade, que eu não sabia responder, falei, vou perguntar para quem pode responder. Hoje na Grande Resenha, você ouve aí. E ele tá ouvindo neste momento. Como que tá a situação do Gabigol em relação àquele processo que teve, dele ser punido? Como é que ficou aquela situação? Você tem essa informação, Pancieri e Simões? Esse caso já tinha sido, vamos colocar assim, ele já tinha sido julgado, né? Ele já tinha passado por algumas instâncias da esfera esportiva. Então, faltava só aparecer um aval, só precisava de uma sentença, porque não é diferente do esporte para a justiça comum. Faltava só aparecer um papel que, inclusive, se ele não tinha conseguido jogar a reta final do campeonato e Copa do Brasil e tudo mais. E isso chegou a tempo, no Flamengo. No Flamengo ainda. Uma liberação, um tipo de liberação. Um tipo de uma liberação. Porque tem o nome certo, né, da área esportiva. E aí, senão ele não podia nem ter jogado a reta final. Então ele tá completamente liberado? Completamente, pelo menos essa é a informação que tem. Ele tá liberado pra jogar. Porque senão depois tem algum problema aí, não tem esse problema como você tá dizendo. Mas se tivesse algum problema, traz um cara caro desse e depois você tem um problema, obviamente também. O Cruzeiro colocaria num contrato com o próprio Gabigol qualquer tipo de eventualidade que viesse a ter em relação a isso, né? Então, por exemplo, há um ano, né, a denúncia da Procuradoria da Justiça Desportiva se tornou pública, né? Inclusive é até engraçado que isso aconteceu há um ano, né? E até a primeira quinzena de fevereiro de 2025 não há marcação de nenhum julgamento para esse caso. Ou seja, ele conseguiu jogar por essa liberação que ele teve, mas ainda não tem, por exemplo, a marcação de algum caso aí do CAS, né? Esse era o nome que eu queria lembrar, da Corte Arbitral do Esporte. Então, ele ainda aguarda o julgamento do mérito
na corte arbitral do esporte. Ô, Gabigol, e se mandar você fazer o xixi de novo, você faz sem graça, sem fazer. Vai lá e faz o negócio que tem que fazer, né? Para de gracinha, pô. Porque pode se complicar. Pode se complicar de bobagem, né? Porque em julho, por exemplo, esse CAS, né, decidiu impugnar o painel que deu efeito suspensivo ao jogador. Mas manteve a decisão de liberar o atleta para atuar. Por isso que esse segundo semestre ele conseguiu atuar, fazer as competições, porque teve essa, vamos colocar assim, teve essa impugnação aí do CAS. Eu vou lhe fazer uma pergunta e você responde depois do intervalo rapidinho, pode ser? Claro. O Cruzeiro tá trazendo o Gabigol, tá perdendo o Matheus Pereira? Vou ficar calado. Depois do intervalo. Muito se fala sobre a saída do Matheus Pereira e possivelmente desse caso para o Palmeiras. Não tem nada disso, tem, ô Pansieri? Ô, Damião, eu falei que gostar, querer, sondar, isso é normal no futebol, né? Todos os atletas passam por isso. Matheus Pereira não deixaria de passar, o Cruzeiro não deixaria de passar pelo tamanho que é o Matheus Pereira. Tantos gols, tantas assistências, camisa 10, referência técnica do time. O Palmeiras realmente teve o interesse. Se você falar que ele não teve interesse, tá errado. Ele teve sim o interesse em contar com o futebol do Matheus Pereira. Só que uma coisa é você ter o interesse, outra coisa é você contratar. Então, o que acontece? O valor que ele tá colocando, o Cruzeiro tá trabalhando aí na casa de 25 milhões de euros. O Cruzeiro não está muito disposto a negociar o jogador. Também teria que ver se a equipe do clube que tivesse interesse ia colocar essa grana na parada. Acho que o Palmeiras não faria isso. Então dá para dizer o seguinte: o torcedor pode ficar tranquilo, porque o Matheus Pereira permanece no Cruzeiro. O Matheus Pereira vai ficar no Cruzeiro. É a intenção do jogador também, é a intenção da diretoria contar com o atleta. Muito se falou de uma rusga do Matheus Pereira com o Fernando Diniz. E o Fernando Diniz, ele tem vamos dizer assim, ele tem um jeito peculiar de trabalhar com o Matheus Pereira. Já conheceu muito o jeitão do Matheus Pereira no dia a dia, de questionar, de perguntar, de querer entender essa filosofia de trabalho dele, do que ele tem que atuar dentro de campo. Então eu quero dizer o seguinte, que o setor ofensivo do Cruzeiro tem Matheus Pereira e a possibilidade, que eu não vou cravar nada, de Dudu e Gabigol. É isso aí. Tá certo, obrigado, Pansieri. Um abraço aqui pro desembargador, doutor Vanderlei Paiva, que respondeu a mim e a você aqui, ó. Damião, no caso do Gabigol, ele está com recurso suspensivo. Obrigado, viu, doutor, pelo carinho. Um abraço pro doutor Vanderlei e até para explicar que o CAS que eu explicava antes, falava antes do intervalo, ele divulgou recentemente a lista, né, dos próximos julgamentos do tribunal. E não tem a marcação do Gabigol. Não tem marcação para o caso do Gabigol. Como eu disse, conseguiu jogar com esse recurso no fim do ano, segundo semestre, mas ainda não tem nada de marcação do CAS.